É difícil falar que o Joel estava errado, porque acredito que se todos nós estivéssemos na mesma posição que ele, teríamos feito a mesma coisa, porque se a Ellie fosse uma mãe, uma irmã, uma esposa, uma filha, eu confesso que teria feito a mesma coisa que ele fez. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, tirando a parte de não ter infectados no hospital, esse episódio foi idêntico ao jogo, igualzinho mesmo, tendo um final que, como eu disse, é difícil você não concordar com o que o Joel fez. Mas antes, vamos voltar um pouco para o passado, onde conhecemos a mãe da Ellie, a Anne Williams. Eu achei interessante, uma boa sacada, colocarem justamente essa cena aqui nesse episódio final, porque foi nela que descobrimos o motivo da Ellie ser imune ao Cordyceps, que é o tema principal aqui desse episódio. O lance da imunidade da Ellie sempre foi um mistério. No jogo, nunca chegou a ser muito abordado porque ela é imune, ela sempre foi bola pra frente. Mas aproveitando que The Last of Us viraria uma série, o Neil Druckmann, que fez o jogo e também é um dos roteiristas principais desse episódio, deu a entender que ela é imune porque a sua mãe, a Anna, foi infectada enquanto ainda estava conectada a ela, conectada literalmente. Se vocês observarem, durante o ataque do infectado, ali na emoção e tal, enquanto tentava se livrar dele e matar ele, a Anna acabou tendo a Ellie. Não fica muito claro se ela foi mordida no momento exato que teve a Ellie ou depois, mas as duas ainda estavam conectadas através do cordão umbilical. Momento ciência, o cordão umbilical também passa sangue da mãe para o feto, para o bebê, no caso para a filha. Então quando a Anna foi mordida, ela ainda não tinha cortado o cordão. E com isso, o sangue dela, que já estava infectado pelo Cordyceps, ainda estava passando para a Ellie, mesmo após o seu nascimento. A série não deixou 100% concreto, mas aparentemente, pelo fato da Ellie ter contato com o Cordyceps desde literalmente os seus segundos de vida, isso de alguma forma a tornou imune ao fungo. Tanto que a Marlene fala mais pra frente, o Cordyceps não a infectou quando ela foi mordida anteriormente lá com a Riley, porque o próprio fungo percebeu que ela já o tinha em seu corpo, já o tinha em seu sangue. E detalhe que essa foi a primeira pessoa que vimos tendo contato com fungo sem ser mordida, que foi o caso da Ellie, que teve contato diretamente no seu sangue. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, mas isso também me gerou uma dúvida. Esse caso da Anna com a Ellie foi 1 em 1 milhão, nunca mais vai acontecer de novo, foi uma cagada absurda, ou será que toda vez que uma mãe for ter um filho e antes de cortar o cordão umbilical for infectada, o seu filho vai também ser imune ao fungo? E aí, o que vocês acham sobre isso? Mas enfim, a Anna meio que sentiu isso, sentiu o que aconteceu com as duas, foi de fato algo mágico, algo especial, dizendo pra Marlene que cortou o cordão antes dela ser mordida, porque talvez se ela contasse a verdade, a Marlene dificilmente acreditaria e as duas seriam mortas. Afinal, nem tinha como saber que isso acabaria resultando na Ellie ser imune. E durante essa conversa final com a Anna, a Marlene meio que assume uma obrigação tanto com ela quanto com a Ellie, que é levar a Ellie para um local seguro e manter a Ellie em segurança. Isso é algo, inclusive, que a Marlene chega a mencionar no primeiro episódio, é muito mencionado no jogo e também no quadrinho, matando a Anna logo depois, para que ela não pudesse se transformar e virar uma daquelas coisas. A Anna aqui na série foi interpretada pela atriz Ashley Johnson, que foi a Ellie nos 2 jogos de The Last of Us. Então, teoricamente, a Ellie é a mãe da própria Ellie, pois é que doideira. E inclusive, vamos comentar todos os detalhes e easter eggs desse episódio ainda hoje, segunda-feira, meio-dia aqui no Good Nerd, então fique ligado para você não poder perder. Bom, chegando no presente, tivemos um paralelo bem interessante com os episódios anteriores. Destaco o 3º e o 4º episódio, porque enquanto lá a Ellie ficava mais animada e tal, e o Joel ficava, digamos que de saco cheio, aqui as coisas acabam se invertendo. Porque por um lado, o Joel passa de fato a enxergar a Ellie como uma filha, e após tudo que ela fez para cuidar dele, acima de tudo não desistindo dele, ele fica ainda mais animado e motivado com a ideia de que ela vai salvar a humanidade. Enquanto ela, por um outro lado, está desanimada e ela começa a se questionar, porque será que após tudo que ela passou, após ela ter feito tudo que ela fez, após ela ter matado pessoas na violência, será que tudo isso vai valer a pena? Será que ela vai conseguir salvar a humanidade como ela tanto quer?
E uma cena fundamental para fazer a Ellie mudar de emoção e deixá-la ainda mais animada é a cena das girafas, cara, que é uma cena literalmente igual ao jogo. E essa cena é importante por alguns motivos. Esse talvez é o primeiro contato físico da Ellie com um animal, mas direi que principalmente essa cena é importante porque a Ellie vê vida. Em meio a tanto caos, morte, sofrimento, dor, a Ellie vê simplesmente um grupo de girafas de boa na delas, digamos que almoçando. E isso muda a Ellie de certa forma, porque vendo tudo isso, ela fica motivada. Isso a motiva a continuar, a motiva a ser uma esperança para as pessoas, ser importante, ser quem as pessoas querem que ela seja. Porque mesmo o Joel dando uma opção deles desistirem de tudo, pararem ali e voltarem para o Tommy para ficarem em segurança, ele não quer, ela quer continuar, quer finalizar isso. Porque afinal, após tudo que ela passou, após tudo que ela fez, tudo isso não pode ser em vão. E essa conversa também é muito importante para o Joel, para meio que justificar o que ele viria a fazer mais pra frente, porque atualmente o Joel já sim considera a Ellie como a sua filha, filha de consideração, mas já considera. Mas quando ela fala que quando isso acabar, ela vai fazer de tudo com ele, principalmente dizendo que vai seguir ele para todo local que ele vá, na hora a sua expressão muda, e ele começa a perceber o quão não vai aguentar ficar sem essa garotinha. Isso acaba gerando um grande desabafo do Joel logo depois, porque ele para, senta e desabafa com a Ellie. Conta que ele tentou se matar após a morte da Sarah, mas acabou não conseguindo e ganhando uma cicatriz na cabeça. E detalhe que essa é a primeira vez que o Joel se abre pra valer com ela e chora de emoção na frente dela, o que acaba os aproximando ainda mais. Enquanto ele conta essa história, a Ellie mesma comenta que ficou feliz que isso não aconteceu, que o Joel não se matou, porque se de um lado o Joel ficou vivo por 20 anos para depois achar uma nova filha, achar a Ellie, de outro, a Ellie conseguiu achar o Joel, conseguiu achar um pai e também um espelho para ela. Como eu mencionei, tornando os dois ainda mais próximos em um momento crucial aqui dessa história, porque logo depois é o próprio Joel que começa a contar piadas para Ellie, um momento calmo, simples, feliz, divertido, para mostrar ainda mais como ter a Ellie em sua vida salvou a vida do Joel, trouxe para ele uma felicidade e esperança que ele não tinha há muito tempo. E outra felicidade é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo aqui esse review, dá essa força porque assim você me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Mas bom, a felicidade deles dura pouco, porque logo depois aparecem os vagalumes, nocauteando o Joel e a Ellie também, que meio que acabou inalando fumaça, teoricamente, e acabou desmaiando. E reparem que a primeira coisa que o Joel fala quando acorda é cadê a Ellie? Ele não quer saber aonde ele está, e sim onde ela está, o que mostra que ele se preocupa mais com ela do que com ele. Assim como anteriormente, a Ellie abriu mão de comida para si, para pegar remédios para o Joel. E na conversa com a Marlene, é aqui que as coisas começam a sair do controle. Porque beleza, eles conseguiram achar o ponto que faz a Ellie ser imune, querendo retirar o Cordyceps do corpo dela, replicar para formar uma vacina, para aí sim poder salvar o mundo inteiro desse fungo que é o Cordyceps. Só que tem um porém, o Cordyceps cresce no cérebro, é por isso inclusive que os instaladores são daquele jeito. Então para eles conseguirem fazer uma vacina usando a Ellie, eles teriam que matar a Ellie. E nesse momento, é compreensível os dois lados, tanto do Joel quanto da Marlene. Primeiramente o da Marlene, né? Ela, como uma vagalume, acredito inclusive que a Anna também era, nunca desistiu de procurar uma cura para o Cordyceps. Nunca! E agora, finalmente, conseguiu uma oportunidade para produzi-la. Só que isso também é difícil para ela, porque ela prometeu a Anna que cuidaria da Ellie, a manteria segura. E agora ela tem que matá-la, mesmo sendo por um bem maior. Ela não quer fazer isso, mas é o único jeito de achar uma cura. E de outro lado temos o Joel, que mesmo sabendo que a vacina traria para o mundo e o que ele perdeu por conta do Cordyceps, em hipótese alguma vai aceitar perder a Ellie, ainda mais sem poder se despedir. Então se a única maneira de achar uma cura é matando a Ellie, que fique sem cura, porque ele não vai deixar a Ellie morrer. E essa é uma situação bem delicada e bem complicada, porque ao mesmo tempo que uma pessoa vai morrer para milhões serem salvas,
de certa forma o sacrifício vale a pena. Afinal, como diz o ditado, sem sacrifício não há vitória. Mas se por um outro lado, se essa pessoa fosse a sua mãe, avó, filha, esposa, irmã, você sacrificaria essa pessoa para salvar milhões de pessoas, sendo que essa pessoa que você ama tá de boa, não tá doente ou algo parecido? Cara, eu acho que faria exatamente a mesma coisa que o Joel fez. Talvez se fosse no começo da jornada, ali no primeiro episódio, segundo no máximo, talvez o Joel tivesse deixado matarem a Ellie. Mas após tudo que eles passaram, após a Ellie se tornar a sua filha, ao meu ver, ele está mais que certo ao deixar não matarem a Ellie. Porque ao mesmo tempo que o fungo tirou uma filha dele no passado, que foi a Sarah, esse mesmo fungo, claro, devido às circunstâncias e às proporções, também deu a ele uma nova filha, que foi a Ellie. O mundo tirou a esperança do Joel. Agora o Joel tirou a esperança do mundo, porque ao não conseguir se matar no passado, o Joel ficou vivo o suficiente para ganhar um novo propósito, para cuidar da Ellie e a proteger acima de tudo. E é isso que ele vai fazer. Com isso, movido pelo ódio e também desespero, ele vai lá, mata os 2 guardas e sai matando todos os vagalumes que aparecem na frente dele ao redor do hospital. Porque o Joel não tinha opção, ou ele sai matando todo mundo e depois salva Ellie, ou ele novamente iria perder mais uma filha. E eu gostei que eles conseguiram passar a sensação que a gente sentia quando estava jogando essa parte, porque quando a Marlene fala que a Ellie ia morrer, maluco, eu que nem o Joel nessa parte, fiquei possesso, cheio de ódio e saí matando todo mundo. E quando o médico se recusou a ajudar o Joel, maluco, pum, tiro na cabeça, vai salvar a Ellie e meter o pé. E a série conseguiu replicar muito bem tudo isso. Detalhe que a câmera deu um foco no médico morto ali no chão. Eu não vou falar mais nada, mas quem sabe, sabe. Chegando no estacionamento, Joel encontra Marlene e novamente os dois têm uma conversa bem interessante, porque embora eu tenha concordado e concordo mesmo com o que o Joel fez, de fato não cabe a ele 100% decidir o que fazer com a Ellie nessa situação, assim como também não cabe aos vagalumes, cabe a Ellie. Mas ninguém deu uma opção para ela. Mas ao mesmo tempo, como o Joel meio que se tornou um pai para Ellie e a Ellie é apenas uma criança, ele acaba decidindo por ela, fugindo com a Ellie e depois matando a Marlene, porque ele sabe que se a Marlene continuasse viva, ela viria atrás dos dois, nem que fosse sozinha. E gostei que a série replicou o plot twist dessa cena, porque antes de mostrar que o Joel matou a Marlene, dá um foco na cara do Joel, meio que chorando, triste, dando a entender que ele deixou a Ellie e bum, a Ellie acorda bonitinha lá no banco de trás. O Joel escolhe não contar a verdade pra Ellie, contar uma mentira sobre o que de fato aconteceu, porque talvez se ele parasse de fato contasse a verdade, o que realmente aconteceu, Ellie talvez teria surtado, desaprovado, os dois poderiam brigar e tal. Não dá pra saber se Ellie aprovaria de imediato o que o Joel fez. Mas novamente, cara, é difícil falar que ele estava errado. Então Joel, para evitar problemas, conta uma mentira. Afinal, se ela não sabe o que aconteceu, não há nada com que se preocupar. E o Joel sabe que o que ele fez pode dar problema, foi questionável, mas ele fez o que foi necessário naquele momento. Chegando perto de Jackson pela primeira vez espontaneamente, o Joel fala sobre a Sarah para a Ellie, comenta que ela gostava de floresta e tal, comenta que as duas seriam amigas, que suas 2 filhas, Sarah e Ellie, se dariam bem. E desde que saiu do hospital, a Ellie está meio estranha, porque mesmo ela querendo acreditar no que o Joel disse, ela tem o seu pé atrás, porque ela quer ser importante, mas ela não sabe o que de fato aconteceu para isso não virar uma realidade. A Ellie faz o Joel parar e comenta sobre a Riley, a sua ex-melhor amiga, que ela foi forçada a matá-la, confirmando isso inclusive, sendo essa a primeira pessoa que ela matou até conhecer o Joel e ter tudo aquilo que vimos anteriormente. Só que antes de chegar em Jackson, ela questiona o Joel, questiona se tudo que ele disse sobre os vagalumes é verdade, porque ela quer acreditar nele, mas ainda tem as suas dúvidas. A Ellie, desde o seu nascimento, está conectada ao Cordyceps, conectada literalmente, mas ela perdeu a sua mãe, a Anna, por conta dele, teve que matar a sua melhor amiga por conta dele, perdeu a Tess e o Sam por esse mesmo motivo. Ela quer ser a cura, ela quer impedir que mais pessoas
passem pelo que ela passou. O Joel teve toda uma grande jornada de transformação. Ele estava perdido, sem esperanças, desacreditado, mas não desistiu, continuou seguindo a sua vida até que encontrou a Ellie, o motivo para ficar de pé, o motivo para lutar, um propósito, e garante a ela que tudo que ele disse é verdade. Ellie tem um olhar curioso, um olhar triste, porque ela de fato queria salvar as pessoas, queria ser importante, mas infelizmente não foi possível e isso de certa forma mexeu com ela. Mas ela acredita no Joel, e já que isso não deu certo, eles vão para Jackson e lá vão tentar ter uma vida. Bom, que episódio, meus amigos, que final! Eu não achei o melhor episódio da série, nem um top 3, mas ainda assim foi um baita episódio, um bom episódio, praticamente idêntico ao jogo, mas a única coisa que eles mudaram, ou melhor, cortaram, foi talvez a coisa mais importante aqui desse episódio, que são os infectados. Esse foi um problema da primeira temporada como um todo. Eu vou comentar mais sobre isso no meu review sobre a temporada geral. Mas, pô, cara, um episódio inteiro focado nos infectados. Um episódio inteiro focado no Cordyceps. Cadê os infectados? Ah, mas apareceu infectado ali no começo do episódio, 10 segundinhos com a Ana. Mas, pô, cara, aqui nesse episódio, principalmente nesse final, principalmente nas cenas da Ellie com o Joel, os infectados fizeram sim falta. Porque antes da gente achar os vagalumes e depois da girafa, a gente esbarra com vários infectados, inclusive 4 baiacus na entrada do hospital, com o Joel e Ellie tendo que matá-los para avançar na história. E isso é muito importante para Ellie, porque ao mesmo tempo que anteriormente ela vê vida, vê as girafas na cena anterior, ela vê aqui a morte, digamos assim, das pessoas que foram causadas pelo fungo. E ver os infectados depois das girafas motiva Ellie ainda mais, porque ela quer salvá-los, quer dar a vida a eles de volta. O que deixa a cena final do Joel com a Ellie ainda mais impactante. Então sim, ao meu ver, não ter infectados nesse episódio, tirando claro a cena inicial, foi sim um ponto negativo, porque eles de fato fizeram falta na história. E outro ponto negativo, mas também positivo, um ponto mediano, digamos assim, ao meu ver nesse final, foi aquela cena do Joel matando os vagalumes. Porque beleza, eu gostei bastante que teve essa cena, que não cortaram, não censuraram, porque ela é muito importante para a história e também para o futuro, mas ao mesmo tempo eu achei tudo muito fácil. O Joel literalmente pegou uma arma e saiu que nem Rambo matando todo mundo sem mais nem menos, com os vagalumes sendo basicamente Stormtroopers. Os caras não acertam um tiro sequer no Joel. Mas tirando esses pontos que eu disse anteriormente, eu gostei sim do episódio como um todo. Eu gostei principalmente como eles trabalharam a relação do Joel com a Ellie, trabalhando nos detalhes, ali nas expressões faciais, nos olhares. A série foi aos poucos aproximando o Joel ainda mais da Ellie, deixando a atitude dele mais pro final ainda mais forte e ainda mais impactante. Esse episódio, tirando os infectados que não apareceram, foi 1 para 1 com o jogo igualzinho mesmo. O roteiro, as jogadas de câmera, edição, trilha sonora, tudo igual, e como no jogo, a série mandou muito bem na hora de adaptar e finalizar esse arco final. Sendo sincero, eu acredito que se esse episódio fosse um pouco maior, tivesse claro os infectados, passasse um pouco mais tempo no hospital, que eu achei meio rápido, teríamos o melhor episódio da primeira temporada, porque no quesito atuação, roteiro e até direção, que eu achei bem competente, esse aqui foi um final digno para a primeira temporada de The Last of Us. Quero saber de você. Você acha que o Joel estava certo em não deixar matar a Ellie? Ou o sacrifício nesse caso valeria a pena? Afinal, uma pessoa ia morrer para milhões serem salvos. Deixa sua opinião aqui nos comentários. E pô, cara, eu vou sentir falta de toda semana vir aqui e comentar com vocês sobre o The Last of Us. Ai, que vida boa! Mas enfim, tem muito comentário ainda com vocês. Tem um vídeo de detalhes que sai ainda hoje, segunda-feira. Farei mais vídeos de review completo. Farei também coisas que vão acontecer na segunda temporada e muito mais. E para você não perder tudo isso, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Ai, cara, chegamos ao final, velho. Eu vou sentir saudade. Ai, o que será de mim sem The Last of Us, cara? Ai, saudade das aventuras do Joel Edgerton com a Helena. Eu vou sentir falta, velho. Vou sentir falta. Eu tô jogando o segundo jogo agora, então. Mas, pô, Joel e Ellie juntos do primeiro jogo é bom demais.